Achei, gente. Bom dia. Hoje é dia 18 de outubro, nós estamos iniciando a reunião do Conquista Betim. Estamos aqui eu, Sávio e Rodrigo, Diego síndico, Sávio e Rodrigo do corpo diretivo, tá bom? A gente tem alguns avisos e alinhamentos para fazer, além das pautas que foram convocadas, a gente vai deixar para o final da reunião, porque a gente acredita que deve ter mais gente na reunião, ou no meio da reunião, entre as pautas 2 e 3, a gente fala também. Mas vamos, de início, seguir as pautas. Eu vou pedir a gentileza para o pessoal que não está multado se multar, para não atrapalhar aqui, mas se quiser falar alguma coisa durante a reunião, todo mundo tem a liberdade de abrir o microfone aí e falar, tá bom? Deixa eu achar as pautas aqui. A primeira pauta é gastos e seguro com relação ao vazamento na tubulação. É importante, antes de entrar nessa pauta, dizer que a gente teve a última reunião, e pouco tempo depois da última reunião, durante a semana, né, a gente teve um problema do vazamento. Então, inclusive, tem uma pauta da reunião anterior que voltou para essa reunião, porque, assim, tudo que existia antes desse problema acontecer, a ótica mudou, né? A ótica mudou completamente depois desse problema de vazamento que a gente teve, né? Foi um vazamento muito grave, muito sério, e a gente está aqui, a gente precisa apresentar para vocês toda a planilha de todos os gastos que aconteceram, né? E a gente tem um seguro aqui no condomínio, né? A gente paga o seguro aí mensalmente, né? Inclusive, por lei, a gente tem que ter um seguro, tá? Tem alguns condomínios que não tem, mas estão errados, assim. Condomínio residencial, por lei, tem que ter alguns, tem que ter seguro, sabe? E a gente tem um seguro aqui e a gente vai tentar receber isso do seguro, né? A gente fez vídeos, né? A gente recolheu material, já enviamos para eles toda a documentação necessária, vai ter uma vistoria durante essa semana, só que a resposta demora um pouquinho para sair. É difícil dizer se a gente vai conseguir ou não, porque o nosso vazamento aqui pode ser caracterizado por vício de construção, assim, sabe? É uma discussão longa, assim, sabe? Então, a gente está com esperança, mas a gente não pode dar 100% de certeza. Eu vou sempre abrir aqui para o Rodrigo e para o Sábio falar, se um deles quiserem ir puxando aí, principalmente o Sábio, que esteve bem à frente desse problema aí, nos ajudou demais. Então, se ele quiser ir falando, enquanto eu abro a planilha de custo aqui para vocês. Beleza, bom dia. Não, pois é, Diegão. O material da construtora até que não é de péssima qualidade. O problema foi a execução da obra, cara. Em um local que o cano poderia passar reto, eles colocaram duas curvas e com a pressão da água demasiada aqui, a curva acabou rompendo na curva, né? Que a água faz mais pressão. Aí, junto disso, a gente colocou um redutor de pressão lá embaixo, que não foi o primeiro problema que a gente teve, né? O primeiro problema no subsolo foi esse, mas nas caixas d'água sempre estouram. A gente colocou o redutor de pressão lá embaixo para reduzir, tentar diminuir esse transtorno. E acredito eu que a gente vai conseguir, né? Estamos na esperança de conseguir esse reembolso do seguro. Inclusive, esse seguro é anual e foi renovado agora esse mês, né, Diegão? Sim, exatamente. O seguro venceu, né? E foi renovado já. É o mesmo valor, né, que a gente conseguiu. Não sei se alguém me dá um ok se consegue ver uma planilha aí. Vocês estão conseguindo ver uma planilha na tela, gente? Sim, estão conseguindo. Ah, ótimo. Ok, Diegão. Sim, tá de boa aqui. Tá bom. Essa planilha ela também vai ser enviada. Tem lá os gastos no balancete que saiu do último mês. Eu posso até. É até bom eu abrir ele aqui depois que eu mostrar esse documento, mas também está disponível lá na nossa plataforma para quem quiser olhar com mais calma, tá bom? Esses são os relatórios de despesa que a gente teve, né, da ruptura da tubulação, e a gente teve um gasto total no valor de 11.452. Chega
a ser redundante eu falar isso, mas assim, na reunião anterior de ter acontecido isso, eu disse a importância de um condomínio ter um fundo reserva robusto, né, para poder arcar com esses problemas, principalmente o nosso aqui, que esses problemas acabam sendo recorrentes, assim, né? Então a gente conseguiu absorver isso, né, muito rápido, conseguimos agir rapidamente por ter esse dinheiro em caixa, né? Porque se a gente tivesse feito, tivesse reformado o parquinho, reformado a área gourmet, tivesse feito uma série de outras coisas aí, a gente não conseguiria ter essa grana aí para poder absorver esse impacto aí de maneira tão rápida, né? Algumas coisas aqui, por exemplo, a mão de obra a gente dividiu, então esse valor não vai ser todo impactado de uma vez, mas a gente teve, só com o caminhão-pipa, a gente teve um gasto de R$ 2.100. Aqui o que está prestador Diego, e vocês vão ver prestador Sávio também em alguns casos aí, é porque quem foi comprar o material, tá joia? Mas tem a nota cadastrada, nota que, por exemplo, aqui é material de depósito, né? Areia, brita, essas coisas, né? Então tem um cupom fiscal também registrado lá no nosso. Vocês vão ver Diego aqui, é porque é quem recebeu o reembolso, sabe? Então, em alguns casos, vocês vão ver Sávio aí também. Mas é isso. Vou mostrar aqui, se vocês quiserem ver, né, com mais calma, mas eu acho que não cabe aqui eu ficar descrevendo item a item. Eu acho melhor eu abrir para perguntas, né, se for o caso, do que eu descrever item a item da planilha aqui, porque eu acho que vai ficar um pouco cansativo, né? O material de obra, né? Locação de maquinário, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum gasto que queira questionar, a gente está aberto aqui na reunião para poder responder. Eu acho que eu posso, inclusive, abrir a nossa planilha de custo aí do último mês. Diegão, tá ouvindo? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo, não? Tô sim. Falar um pouquinho, Diego, a cronologia dos fatos, sabe? O morador lá na rua viu a água vazando, lá perto da lixeira, na rede pluvial. Aí o senhor Renato procurou no primeiro dia, ele não achou. Aí no segundo dia a gente achou um técnico. O técnico veio e mandou furar no lugar errado, tá? Inclusive esse técnico a gente nem pagou, ele nem vai pagar, porque a gente tinha fechado pelo pacote ele mostrar o local do furo do cano, mas ele mostrou o local errado. Aí liga para um, liga para outro, pedir indicação de um monte de gente. Aí nós não achamos ninguém que poderia vir, e o feriado estava próximo. A gente fechou com o Romilson para fazer o serviço. O Romilson tem um MEI, que é fiscal. O que estava acontecendo, gente? A água estourou num cano e caía dentro de um cano pluvial e saía lá na rua. E isso aí era um mistério grande. Até que a gente pegou onde o cano passava, foi furando, furando até achar o rompimento. Achamos o rompimento, aí tá eis a questão. E por que estava caindo o cano pluvial? Esse cano está aberto. Continuamos a cavar. Até que achamos um cano que vem da água pluvial do vizinho, desse condomínio de cima, de 300, estava todo quebrado, todo amassado. A gente tem vídeo dele também. Aí fomos também substituir esse cano e fazer os reparos gerais. Por quê? Se a gente fechasse sem consertar esse cano, ele ia produzir problemas futuros. Porque quando chove, a água vem e vai lavando debaixo do solo, do estacionamento. Vai lavando, o estacionamento vai afundar. Então a gente resolveu isso de uma vez, inclusive lá no bloco 1, algumas vagas, que acredito eu, né, se devido a esse problema, elas afundaram, já resolveu de uma vez também, e matou essa de uma vez. Porque a gente fechasse lá sem resolver. Ô, sabe, você cortou aqui para mim, foi só para mim? Não, cortou o áudio aqui para mim também. Sávio? Doido. Sávio? Não sou para todo mundo, não? Não, sabe, a gente escutou até a parte do... O bloco 1, Isso. Até qual parte? a parte do bloco 1, onde você estava falando do estacionamento lá, que também foi recorrente da infiltração. Não, exatamente. Eu desci que deu uma bugada na internet aqui. Pois é, lá no bloco 1 teve o fundamento
bem considerável lá do solo, tá? E a gente está acreditando que seja essa infiltração, porque toda vez que chovia, a água estava vazando nesse cano lá, infiltrando debaixo do solo e caindo nessa caixa pluvial. Aí nós resolvemos esse problema de uma vez, porque senão ia só postergar um problema grande para o futuro. Eu acho que é isso, né? Se É alguém bom. tiver alguma pergunta para abrir, ou algum comentário para fazer. Legal. Oi. É só... Bom dia, pessoal. Falar a respeito do que é essa obra, né, no sentido da importância e da emergência dela, tamanha emergência que a gente teve você contratou, né, os caminhões-pipa para que os moradores não ficassem sem água. Enquanto essa obra não fosse feita, essa água não ia ter pressão suficiente para poder encher as caixas d'água e todos nós ficaríamos sem água. É muito importante a gente frisar isso e teve que ser feito de imediato, de uma forma emergencial. Sim, inclusive a gente até agradece o Romilson aqui, ele não está na reunião, mas é bom a gente agradecê-lo aqui, porque ele cobrou um valor abaixo do que as empresas cobravam, né? E nos atendeu num feriado, assim, que a gente não conseguiu nenhuma outra empresa para nos atender e ainda dividiu ainda o valor em 3 vezes. Assim. Então ele cobrou um preço um preço de mercado, né? Assim, um pouco abaixo de mercado ainda, e nos atendeu num feriado, assim, né? Então fica também o nosso agradecimento a ele, porque se a gente fosse trazer uma empresa de fora, ia vir só num dia útil, o gasto com caminhão-pipa ia ter dobrado, acredito eu, e ainda a gente talvez não conseguiria as condições de pagamento que a gente conseguiu com eles. Vocês estão vendo aqui o nosso saldo, né? É importante frisar que o seguinte, daqueles valores que a gente mostrou aqui na outra planilha, deixa eu ver se eu... Nessa planilha aqui, ó, o valor da mão de obra, ele só foi debatido aqui R$2.000, porque como é dividido de 3 vezes, ainda tem 4.000 para abaixar do que a gente teria aí de fundo reserva, tá bom? Caso a gente não receba isso do seguro, tá? A gente tem a chance de receber isso do seguro. Então é bom. Os outros gastos estão todos lançados aqui, né? A caçamba e etc, mas é importante ter em tese que ainda falta a gente pagar 4.000 desse valor, tá bom? Acho que eu posso parar de compartilhar. E aí, se ninguém tiver nenhuma observação para fazer ou alguma dúvida para tirar, a gente passa para a próxima pauta. Vou dar um tempo aqui para ver se alguém quer falar alguma coisa. Só abrir o microfone e falar, tá, gente? Hoje pratico uma artesania que raros dominam. Então vamos passar para a próxima pauta, então, tá? Que a próxima pauta é informações sobre a reunião para votação, tá? A próxima reunião vai ser pauta exclusiva, porque deve ser assim, de votações para a próxima gestão, tá? Porque a nossa gestão entrou no dia 22 de dezembro e se encerra no dia 22 de dezembro. Então, é interessante que a votação seja feita por volta de 22 de novembro, que vai ser quando vai ser provavelmente a nossa próxima reunião, para que quem for assumir tenha um mês aí com a gestão atual para tirar dúvida, pegar documento, e se inteirando, né? Eu acho também esse processo importante da pessoa se inteirando, né? Então, quem pretende se candidatar, nós teremos um síndico eleito e 3 pessoas do corpo diretivo e um suplente do corpo diretivo, tá? Subsíndico não está no regimento interno, que temos obrigação de ter um subsíndico. Mas caso alguém queira se candidatar, é só se candidatar
e se tiver maioria de votos como que as pessoas querem que tenha subsíndico, teremos um subsíndico, igual foi das outras vezes, tá? Eu adianto aqui de antemão que eu não serei candidato para síndico para a próxima gestão, e quem quiser se candidatar pode simplesmente no dia falar que é candidato, ou, caso queira, pode falar antes no grupo, pode nos avisar antes, né, que a gente coloca no edital de convocação e etc, né? Então, a próxima reunião será pauta única para isso. Quem tiver interesse aí, já vá pensando aí, né? Todo mundo terá um tempo para falar e etc, né? E teremos a votação no próprio dia, né? O que a gente entende que, pensando aí de uma forma muito esperançosa, de que o ideal é que esse tipo de reunião seja reunião presencial, né? Mas hoje a gente não pode fazer reuniões presenciais acima de 10 pessoas no município de Betim, né? É o último decreto de Betim. Então, se fosse hoje, obrigatoriamente a gente teria que fazer online, né? Mas se a situação mudar dentro de um mês, a gente pretende fazer essa reunião presencial. Se não sair nenhum decreto novo do município, que ainda proíba reuniões aí de pessoas acima de 10 pessoas, né? A gente vai ter que fazer online mesmo e pôr votação online, tá? Mas a gente queria muito que fosse presencial, né? É isso, assim, se o Sábio e o Rodrigo quiserem fazer alguma observação sobre a questão. Ô, Diegão, bom dia para quem chegou agora. É só agradecer a você a sua dedicação, a sua paciência. A gente sabe que isso aqui não é fácil, não é nada fácil. Eu lamento que no universo de 250 unidades tenhamos aqui 16 pessoas nessa reunião. Eu, particularmente, acho isso desanimador, né? E, mediante tantas reclamações que chegam o tempo todo, acho que quem reclama deveria participar, de uma certa forma, não é verdade? E agradecer a participação de todo mundo, porque quem está presente nessa reunião é quem realmente se importa, é quem realmente tem interesse, e que a gente consiga fazer disso aqui um lar bem gostoso da gente poder estar vivendo e convivendo, né? Somos todos vizinhos e uns pelos outros, claro. Não era isso que eu queria falar. Ô, Rodrigo, eu agradeço. Eu também queria agradecer, sim. Eu acho que não é... Eu não falei muito assim, porque não é o momento ainda, né? Até o dia 22 de dezembro eu ainda tenho responsabilidade, então eu acho que não é hora de discurso de despedida, né? Mas é só para dizer que é por questões pessoais mesmo, assim, sabe? De eu não ser candidato mais. É questão de tempo, né? Eu tenho trabalhado e tenho estudado, então para mim tem ficado um tempo muito corrido, e o número de moradores aqui aumentou muito, sabe? Então, tem tido muito mais trabalho, é exigido muito mais tempo de dedicação, sabe? Para responder a todos, né? Às vezes, inclusive, eu demoro um pouquinho para responder no WhatsApp aí, questão de 24 horas, né? Mas, assim, eu tento responder todo mundo, tento fazer o melhor trabalho que eu consigo, né? Mas por questões de tempo mesmo, questões pessoais mesmo, eu não tenho conseguido dedicar o suficiente, assim, sabe? Até agradeço o Rodrigo Sávio, né? Até motivo aí de ter essa próxima pauta aí que já vai entrar, mas não é por nenhum problema em relação a morador ou nada nesse sentido, não. É apenas uma questão pessoal mesmo por tempo. O Sábio, se ele quiser falar, era importante o Sábio falar, né? Porque estou tentando convencê-lo aí a assumir esse BO aí. Vamos ver se ele... Empurrar o BO para mim, Diego? Cara, demanda tempo, tem muita burocracia, tá? Às vezes o pessoal acha, mas o pessoal é simples. Não é. Muita burocracia, muita manutenção. Tipo assim, nosso condomínio quase não tem nada. Mas só o que tem para se manter funcionando, cara,
É uma burocracia gigante. Aqui queima lâmpada todo dia, queima sensor, todo dia tem problema em parte elétrica. Então, e fora a questão de balancete, de contrato, entendeu? É muita burocracia mesmo, demanda tempo, é muita chatura. Mas é o lugar que a gente mora, né? Se a gente não tomar, se a gente não cuidar de onde a gente vive, quem vai cuidar, né? E faltou eu falar também sobre a remuneração do síndico, tá? Hoje, quem se interessar, né, sair como candidato, o síndico hoje aqui ganha um salário mínimo, né? Tem um desconto de INSS, né? Então acaba sendo um valor menor, né? Tem que declarar no imposto de renda também, então quem for declarar no imposto de renda aí, mas hoje a remuneração é essa, tá? Então é importante eu falar qual que é, né? Para quem não sabe, para saber o custo-benefício aí de sair candidato, tá bom? Só um minutinho, gente. Com o ventilador ligado ali, me deu um frio danado aqui. Vamos para a próxima pauta aqui, então, se ninguém quiser fazer nenhuma consideração. A próxima pauta... Oi, pode falar. Perdão, desculpa. O Rafael perguntou aí sobre se não houver nenhum candidato, se vai contratar um síndico de fora. Ô, pessoal, eu olhei isso com a nossa atual administradora e olhei isso no mercado, né? Um síndico profissional para você contratar de fora é a partir de R$ 3.500. Hoje, o síndico profissional na E-Condomínios, que é a nossa administradora, o valor é R$ 4.500. Então, tem essa possibilidade de contratar síndicos de fora? Tem, né? Mas hoje o valor de mercado disso é alto, né? Então, o ideal é que alguém demonstre interesse. Assim, né? Eu acho que quando eu entrei há um ano atrás, o ritmo de trabalho era um, hoje o ritmo de trabalho é outro, assim, sabe? Tem que se medir se o custo está valendo a pena para a pessoa, assim, porque hoje eu acho que é mais por questão de querer ajudar mesmo, assim, porque falar que o valor comparado com o valor de mercado é bom, não é assim, sabe? É mais por questão de carinho, assim. E aí algumas coisas acabam desgastando também, né? Porque a gente tenta fazer sempre, a gente não acerta sempre, a gente é humano, já errei, mas é importante sempre olhar a intenção, né? A gente sempre tem a intenção de fazer o melhor, né? E sempre com muita honestidade, sempre com as coisas muito claras e o fato de não agradar a todos também, né? De receber algumas reclamações mais incisivas, assim, acaba desanimando, assim. Mas se não houver candidato, um condomínio obrigatoriamente tem que ter um síndico. Então, se não houver candidato, ninguém quiser assumir, sim, nós temos que contratar um síndico de fora, nós temos que contratar um síndico profissional, tá bom? Deu uma volta danada para responder, né? Desculpa, inclusive. A terceira pauta é isenção do condomínio para os membros do corpo diretivo. Por que isso? Assim, eu acho muito justo que eles tenham isso, as pessoas do corpo diretivo têm isso, porque o síndico é quem responde judicialmente pelo condomínio, né? Dos problemas gerais. Agora, os problemas financeiros, o corpo diretivo assina junto, sabe? Então, além de ser uma responsabilidade grande de colocar o seu nome envolvido em um condomínio, existe também o trabalho que essas pessoas desenvolvem aqui, sabe? As pessoas do corpo diretivo aí, se não fossem elas, eu não conseguiria. Assim. É simples assim. Se eu não tivesse o corpo diretivo, principalmente, né, as pessoas que estão mais próximas aí, que é o Rodrigo e o Sávio, se não fosse por eles, eu não conseguiria. Assim. É simples assim. Eu não conseguiria resolver os problemas assim, se não fossem por eles. Então, eu acho muito justo que as pessoas do corpo diretivo tenham pelo menos uma isenção da taxa de condomínio. Isso é a minha opinião enquanto síndico que vivi isso aqui durante 10 meses, né, e vou viver mais 2 meses aí. É minha opinião pessoal, né? Eu não voto em pautas, o pessoal sabe disso, eu não registro meu voto
por isenção, assim, apesar de ter o direito de votar, mas nessa pauta eu acho que vai ser a primeira pauta que eu vou votar, porque eu acho muito justo e eu acho que seja quem for, né, que tenha pelo menos a isenção da taxa de condomínio, tá joia? E a gente vai pôr três opções, não isenção, isenção apenas da taxa do condomínio e a pessoa continuar no rateio da água, e isenção de 100%, inclusive da taxa da água, porque como a gente faz a projeção do ano, né, a gente faz o estudo financeiro do ano, o valor é fechado, é possível a gente fazer dessa forma também. Então vai ter essas três opções, tá bom? Mas aí fica a opinião de cada um, né? A gente vota por isso, né? Sempre a maioria que decide, né? Eu acho que seria bom, Rodrigo e Sávio, falarem aí, porque eles foram muito importantes nessa gestão, né? Que está se encerrando no dia 22 de dezembro. E fica meu agradecimento aqui, pessoal, a eles também. Né? Lembrando, né, Diegão, que isso é para a próxima gestão. É para quem se candidatar e quem for assumir na próxima gestão. Isso. Para animar o pessoal a participar, né, cara? Porque... também como forma de incentivo, né? E possíveis rateios que tiver, de alguma melhoria e tal, não vai entrar nessa isenção, não. Essa isenção vai ser as três formas que você colocou aí, tá? E se tiver algum rateio de melhoria, o membro do corpo diretivo vai pagar esse rateio. Exatamente. Porque rateio não tem jeito, né? Hoje o síndico paga, tá, gente? Taxa condominial, tá? Hoje o síndico paga. E não vamos colocar em votação isso não, tá? É só para o corpo diretivo ter essa isenção, né? O síndico tem a bonificação de um salário mínimo. Eu vou pegar esses 10 minutos que falta aqui, antes de eu jogar um novo link. Eu até tentei abrir pelo Microsoft Teams hoje, desde de manhã, e onde eu trabalho, na empresa onde é que eu trabalho, usa, mas eu só estava conseguindo convidar pessoas que trabalham na minha empresa, então eu não consegui abrir pelo Teams, que não teria esse tempo de 40 minutos, né? Mas a gente fala dos avisos e alinhamentos nesses 10 minutos que falta, né? E deixa a última reunião aí para quem quiser voltar, que é o valor, que é a discussão sobre o valor destinado à manutenção, tá? Eu queria só dar alguns avisos em alinhamentos, até por questão dos problemas recorrentes aí, né, que aconteceram. O parquinho e a área gourmet estarem fechadas. Assim, eu, por mim, Diego, e eu já falei isso no grupo, já falei isso outras vezes, por mim já estava aberto. Assim. Por que eu não abri? Por que a gente tomou a decisão de manter fechado? Inclusive, quando a gente tomou essa decisão, eu fui até a prefeitura, liguei lá fui até lá pessoalmente, não consegui atendimento por causa do coronavírus, mas assim, eu consegui através de e-mails, etc., né? Qual que era a questão da vigilância sanitária, o que eles recomendavam para o condomínio, assim, né? E tem que seguir os decretos do município, né? Aconteceu inclusive, pais pedirem para a criança me ligar aqui, ficar perguntando por que o parquinho não estava liberado. Teve um domingo aqui que o meu interfone tocou bastante, assim, era crianças perguntando por que o parquinho estava fechado, pais ligando e perguntando e etc. Assim. Está fechado porque eu tenho a obrigação de deixar fechado, a não ser que eu garanta a segurança de todos lá, no sentido de todos usarem máscara, todos estarem com álcool, os brinquedos estarem sendo desinfectados e ter gente sempre vigiando para garantir, dentro de um limite, a menor ocupação possível. Assim. Nós não temos condições de fazer isso. Tá? A gente não tem condição de garantir isso. Igual quando você vai no supermercado, quando você vai no shopping, qualquer coisa que você vai privado e você consegue ir, você vai porque lá, em tese, eles estão te garantindo isso. Eles estão medindo a temperatura de quem está entrando, eles estão jogando álcool na mão de quem está entrando, está deixando máscara, tem alguém para vigiar se todo mundo está de máscara, não é assim que funciona? Então, eu aqui não consigo fazer isso, né? E ver se todas as crianças estão lá embaixo de máscara, ver se todo mundo está usando álcool antes de usar o brinquedo, né? Eu, infelizmente, não consigo fazer isso. E é por isso que está fechado, porque se eu deixar aberto sem garantir essas medidas, e o condomínio é denunciado, a gente paga multa. Já teve 3 condomínios em Betim que foram multados nessa situação, entendeu?
Então, assim, é por isso, não é por maldade, não é por querer evitar problema, é simplesmente por estar adequado à lei. Ah, Diego, mas não precisa seguir a lei, não, isso, e etc. Tem um monte de condomínio aí que está aberto, etc. A gente sabe disso. Mas eu, enquanto tenho o nome envolvido, principalmente enquanto responsável disso aqui, não vou infringir a lei, mesmo que quem infrinja não está nem aí, entendeu? Eu não vou seguir por esse caminho, assim, sabe? A gente não pode seguir por esse caminho, na minha opinião, sabe? Agora, se for no dia que saiu o decreto de Betim, que os espaços públicos e privados estão liberados sem ser necessário medidas restritivas, né? E pronto, está liberado. A gente vai fazer o que o município manda a gente fazer, entendeu? E pronto, e acabou. Assim, não tem muito o que discutir disso. É chato ficar voltando nesse assunto, mas todo dia eu sou questionado disso, todo dia tem alguém me perguntando em relação a isso. Rodrigo, sabe? A gente tem que falar também das questões das crianças relacionadas a isso, mas eu vou deixar os dois falarem e depois a gente volta nesse assunto. Só lembrando, Diegão, que condomínios que a gente tem contato aí, teve uma multa em torno de R$ 30.000. Então é uma grana bem bacana, né? No caso, essa grana seria rateada entre todos. No simples fato que teve uma denúncia. Alguém foi lá e denunciou, 30 cruzeiros para pagar. Pois é, falar o quê, né, Diegão? Ontem, por exemplo, tinham mais de 12 crianças andando pelo condomínio sem máscara, andando atrás dos blocos, incomodando os vizinhos, né, sem a participação de um adulto, né? Então, é uma coisa que, como que você vai garantir a segurança nesses termos lá do parquinho? Não tem como, né? É uma coisa muito delicada, muito complicada nesse sentido, e que uma decisão da administração, né, no caso sua, vai afetar todos, né? Por exemplo, se houver uma multa, uma decisão sua vai impactar no bolso de todo mundo, né? Indiferentemente se a pessoa é a favor ou se a pessoa é de acordo, né? Então, às vezes, falta um pouco de bom senso aí para o pessoal. Mas, uma vez, eu lamento o baixo número de adesão aqui na reunião, porque acho que o condomínio todo deveria estar participando e estar a par desses problemas, né, que são recorrentes aqui e que a gente tem queimado muito fosfato com essas coisas que às vezes poderiam ser evitadas com uma facilidade muito grande, um pouquinho de bom senso. Outro ponto importante, gente, é as obras no fim de semana. Eu também tenho recebido bastante reclamações em relação à obra no fim de semana. Eu fico assim, eu nem sei se eu devia estar falando isso aqui, porque as pessoas que fazem isso não são as pessoas que participam da reunião, né? É igual o Rodrigo falou, tem 20 pessoas aí, então a gente precisa conversar aqui estratégias para que as regras sejam como eu faço para que todos sigam as regras, e não só quem está aqui na reunião. Eu acho que eu não tenho nem que ficar falando sobre isso. Eu ia falar sobre a questão das crianças estarem soltas no condomínio, correndo atrás de bloco, jogando comida para rato. A gente está fazendo um controle danado aqui com rato. Eu acho que deve ser a quarta ou quinta vez aí que a gente coloca veneno para rato. Dessa vez a gente tentou fazer o ciclo certinho, né, da ninhada. E aí a gente chega lá para poder pôr veneno para rato e encontra comida para rato, entendeu? Então, assim, não é quem está aqui que tem que escutar isso, sabe? Assim, estratégias, vocês me ajudarem com estratégias de uma maneira que todos sigam as regras, sabe? Eu peço muito poucas pessoas reclamam no aplicativo. Teve reclamação de obra e as pessoas que receberam essa reclamação já vão ser notificadas na segunda-feira em relação a estar fazendo obra barulhenta no sábado. Mas, assim, o que a gente tem como ferramenta é notificar e depois multar. Então, para notificar, eu preciso de reclamação formal no aplicativo. E aí eu preciso de que todos vocês me ajudem e fiquem atentos e reclamem no aplicativo para que quem infringe as regras sejam multadas. Sejam multadas. Né? Sejam primeiro, ninguém chega sendo multado de cara, né? Infelizmente também. Mas que as pessoas sejam primeiro notificadas, mas depois multadas, né? Então, assim,
hoje eu acho que tem mais gente no grupo livre do que no grupo de aviso e alinhamento, sabe? Porque as pessoas se interessam mais em mandar figurinha do que saber como é que são as leis e seguir as normas. Então, se não houver reclamação de pessoas infringindo a regra no aplicativo, eu não consigo notificar. E eu acho que se a gente não usar essa ferramenta, que é a ferramenta principal que a gente tem, as coisas aqui vão tender a piorar, tender a virar bagunça, assim, né? Infelizmente. Inclusive, né, Diegão, hoje a gente tem um problema que é conseguir notificar as pessoas no final de semana. Mas o nosso contrato com o administrador agora está vencendo, nós vamos negociar para poder renovar o contrato. Aí nós vamos ver se conseguimos melhorar isso, né? Notificação no final de semana. No domingo é difícil, mas pelo menos no sábado. Sim. Ô, gente, eu vou ter que encerrar, né? Porque falta aqui 50 segundos. Ô, Diego. Oi, Rafael. Sim, pode encerrar, na volta eu falo. Eu vou mandar no grupo, tá todo mundo no grupo? Bem, eu vou mandar nos dois grupos. Acho que deve estar todo mundo lá. E voltamos, tá bom, pessoal?